Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho-vos mostrar aqui umas declarações de Pedro Nuno Santos em que ele basicamente responde ao discurso da tomada de posse de Luís Montenegro e em que diz que, só para sintetizar e para dar assim a frase mais impactante já de início, se o povo português não vos deu a maioria, não esperem que seja o PS a dar. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, eu venho-vos então aqui mostrar a intervenção de Pedro Nuno Santos, que eu pessoalmente considero uma boa jogada política. Considero que Pedro Nuno Santos esteve bem. No entanto, tenho que fazer considerações sobre o facto do Pedro Nuno Santos ser um mercenário completo, porque o sentido de Estado de Pedro Nuno Santos está limitado às situações em que o PS tem alguma coisa a ganhar. Como a aprovação do Orçamento de Estado não tem nada a dar ao Partido Socialista, eles aí já não têm sentido de Estado, ou pelo menos já são uma oposição democrática, como eles costumam dizer. Vamos ouvir o que Pedro Nuno Santos tem a dizer. Eu acho que ele esteve particularmente bem. Noto e guardo este momento, que eu considero ser interessante. Vamos ouvir o que o líder, o secretário-geral do Partido Socialista, tem a dizer sobre este tema. Ao desafio, eu tive a oportunidade de na primeira declaração, dizer: nós seremos a oposição responsável, ponto final. Isso não quer dizer mais do que isto mesmo. É que nós defenderemos as nossas posições, aprovaremos aquilo com aquilo com que nós concordamos, votaremos contra com aquilo que nós discordamos, ponto final. E nós esperamos que o Governo não se coloque em becos sem saída. Isso sim seria criar situações de bloqueio. O Partido Socialista será fiel ao seu programa, às suas propostas, à sua visão do país. E é isso que se espera do Partido Socialista. Nós governamos durante os últimos 8 anos, nós fizemos uma campanha para defender o nosso programa, ao mesmo tempo que explicávamos que o programa da AD era negativo para o país. O programa da AD não passou a ser positivo para o país, continua a ser negativo para o país. E nós continuaremos a combater esse programa, defendendo as nossas propostas, defendendo a nossa visão e combatendo as soluções. Não estejam à espera que, perante o anúncio da AD de que não há capacidade para dar resposta a muitas reivindicações da população, mas há capacidade para reduzir impostos às empresas, que depois têm o apoio do Partido Socialista. Isso não acontecerá. Não é isso que se espera do Partido Socialista. E quando eu ouço... Eu agora vou ter que dar 100% de razão ao Pedro Nuno Santos. 100% de razão. O que é que ele está a dizer basicamente? Bom, o Partido Social Democrata, a AD, se preferirem, assumiu estas posições de governo, estas posições de governação, sabendo nas circunstâncias em que se ia encontrar nesta situação. Sabia que estava limitada à direita pela palavra do Luís Montenegro. Sabia que estava limitada à esquerda porque o Pedro Nuno Santos não se mostrou muito aberto a grandes entendimentos de longo prazo no discurso que ele fez no dia das eleições. Portanto, o Luís Montenegro não caiu aqui de paraquedas e caiu no cargo de Primeiro-Ministro, assinou a folha e bem-vindos meus caros, eu sou o Luís Montenegro, sou o Primeiro-Ministro de Portugal. Não foi assim que isso se passou. O Luís Montenegro sabia para que condições vinha, sabia que se tinha metido num beco sem saída quando quis manter a palavra do não é não, está visto que a vai manter, e agora Pedro Nuno Santos está a dizer: não contem connosco para viabilizar o vosso programa de governo, tendo em conta que parte daquilo que foi a nossa campanha foi precisamente mostrar que o vosso programa de governo não presta. Se eu concordo com esta afirmação de Pedro Nuno Santos, que o programa de governo da AD é miserável, não acho que seja miserável, porque até tem algumas propostas com que eu concordo. Mas dentro daquilo que é o Pedro Nuno Santos, e o Pedro Nuno Santos ideologicamente, e neste momento o cargo dele, Pedro Nuno Santos só está a ser coerente ideologicamente e enquanto líder do PS. Portanto, há que tirar o chapéu ao Pedro Nuno Santos, porque pelo menos tem posições firmes e claras sobre os assuntos. Luís Montenegro, bom, as pessoas costuma-se dizer muito que as pessoas caladas nunca erram, não é? Mas também nunca acertam. As pessoas caladas também nunca acertam. E, portanto, eu acho que é muito isso que se está a passar. E agora, levou aqui uma nega do Pedro Nuno Santos mais uma vez. E é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que Pedro Nuno Santos está a ter a postura adequada, está-se a demarcar do centro, quer ser o grande partido da esquerda. Acho que Pedro Nuno Santos tem uma postura decente enquanto líder do PS. Agora, o que eu acho também é que pode-se ver entre a espada e a parede na altura do Orçamento de Estado. É tão simples como isso, porque alguém terá que votar a favor, não é?
Alguém que não o PSD, e entre o Chega e o PS, alguém terá que votar a favor para o Orçamento de Estado passar. Se não houver negociação, o André Ventura já disse que podem não contar com ele. O Pedro Nuno Santos diz que é praticamente impossível aprovar um Orçamento de Estado da AD. Portanto, o que nós vemos aqui é a possibilidade mesmo assim, mesmo havendo estes entendimentos pontuais entre o PS e o PSD, mesmo assim podemos estar à beira de eleições daqui a 6 meses. E que eu acho que é o mais provável. Eu ficaria surpreendido se Pedro Nuno Santos alinhasse na narrativa de permitir o Orçamento de Estado passar e tudo mais. Portanto, eu ficaria surpreendido que isso acontecesse, mas vamos ouvir o resto das declarações. E quando ouvimos todos invocar-se a vontade popular, respeitar-se a vontade popular, a questão que eu coloco é a vontade popular de quem? Dos 28% que votaram na AD ou nos 28% que votaram no PS ou nos outros que votaram noutros partidos? O povo português elegeu um parlamento. A AD disponibilizou-se para governar e Luís Montenegro disponibilizou-se para governar nestas condições. Como lembrou o Sr. Presidente da República, e bem, não tem maioria, tem que procurar construir soluções que permitam fazer avançar algumas das suas propostas. Este é até o trabalho que tem de ser feito pela AD, não é pelo PS. O PS perdeu as eleições, o PS está na oposição e fará o seu trabalho na oposição, com a certeza de que o seu trabalho não é suportar ou ser bengala ao PSD. Isso era inaceitável, incompreensível e não é isso que farei. E o partido... Reparem na ideia que o Pedro Nuno Santos diz e que ao mesmo tempo é uma ideia, nos meios de comunicação tradicionais é uma ideia grotesca quando é André Ventura a dizer esta ideia com a qual eu concordo, mais uma vez, estou aqui novamente a concordar com Pedro Nuno Santos, em que o Luís Montenegro basicamente transmite a ideia de que, bom, tendo em conta estas circunstâncias, temos que cumprir a vontade popular. E o Pedro Nuno Santos levanta a questão, bom, mas a vontade popular de quem? Aqui ainda por cima, os resultados entre o PSD e o PS foram mesmo à justa. Portanto, vamos cumprir a vontade de quem? Dos 50 mil eleitores de diferença, dos 60 mil eleitores de diferença entre um e outro, mais? Como é que se define essa questão de cumprir a vontade popular? É que a maioria absoluta não deixa dúvidas sobre qual é a vontade popular. Uma vitória destas, ainda para mais com o aparecimento de um terceiro novo grande partido, eu não sei que vontade popular é que Luís Montenegro se refere. É facto que foi das abstenções mais baixas de sempre e que foi uma grande mobilização às urnas por parte dos portugueses. Assim sendo, houve um partido que saiu vencedor. Esse partido saiu vencedor, apesar de não ter sido por muito, mas saiu vencedor. Foi o Partido Social Democrata. Não teve maioria absoluta. E, portanto, tendo em conta que não teve maioria absoluta, temos também que compreender que os votos ficaram fragmentados. Quase os mesmos votos, por pouquíssima diferença, foram para o PS e o Chega teve mais de 1 milhão de votos. Portanto, isso tudo são votos populares. E os votos populares e os partidos escolhem-se consoante as ideias, consoante os líderes, consoante a tendência ideológica de cada um, digamos assim. E, portanto, parece-me bastante adequado o que Pedro Nuno Santos está a dizer e o Partido Social Democrata vai ter que se desenrascar por ele mesmo. Não digo que não possam encontrar entendimentos, que até conseguem, mas se deram a palavra do não é não e agora levam a rejeição de Pedro Nuno Santos, isto pode ser um sinal de que vão haver eleições brevemente. Por outro lado, ainda assim, eu acho que o negócio do Presidente da Assembleia da República do PS, portanto o que virá no segundo ano, no terceiro ano de mandato, se lá chegarmos, pode ser um sinal de que Pedro Nuno Santos não está propriamente a dizer a verdade. Temos que esperar para ver. E efetivamente é isto. Eu acho que Pedro Nuno Santos esteve bem, acho que a declaração foi clara, acho que o Luís Montenegro continua perdido sobre este tema. E agora vemos a ideia do Luís Montenegro tentar chantagear o Partido Socialista, porque já viu que o Chega não cola, essa ideia. Portanto, ele agora está a tentar chantagear o Partido Socialista e parece que acabou de levar um firme não. E, portanto, eu acho que isto vai ser curioso. Eu não sei se este não é sincero, eu tenho algumas dúvidas da sinceridade deste não. No entanto, eu concordo com esta postura. O Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista, o Chega, o Bloco de Esquerda, o PCP, a IEL, não devem os seus votos ao PSD. Ninguém deve os votos ao PSD. E, portanto, a procura de estabilidade tem que ser feita por quem venceu as eleições e por quem já tomou posse. Não é pela oposição, ou pelos partidos que não estão no governo, se quiserem.
Portanto, meus caros, a ideia é muito simples. Luís Montenegro tem este trabalho nas mãos, tem este papel, vai ter o papel de negociação, é um papel que ele parece desdenhar desde já, porque a falatório tem-se dedicado pouco, tem enviado o líder da bancada parlamentar para fazer certo tipo de negociações e, portanto, Luís Montenegro vai ter que se habituar a falar se quiser manter isto mais do que 6 meses, porque daqui a uns meses, no fim do verão, setembro ou outubro, vamos ter o Orçamento de Estado. E se o Luís Montenegro quer esse Orçamento de Estado viabilizado, das duas uma, ou fala com o Chega e há cedências de ambas as partes, ou mantém o não é não com o Chega e terá de virar o seu Orçamento de Estado à esquerda. E vai ter de o virar à esquerda de uma forma dramática, porque a partir do momento que retiram o Chega da equação, só resta uma maioria parlamentar. E, portanto, o Partido Social Democrata vai ter que lidar com as ferramentas que tem e o Pedro Nuno Santos ou força eleições ou faz do Orçamento de Estado aquilo que ele quer e bem entende. Mas é isso, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem um like neste vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.